Você já ouviu falar em biohacking? Sabe o que esse termo significa? Bom, a etimologia da palavra não engana. Literalmente falando, biohacking consiste na prática de conseguir hackear a vida, a biologia. E aí você deve estar se perguntando, como assim hackear? O termo que geralmente é usado para se referir a processos de manipulação e reprogramação de máquinas é usado aqui porque essa vertente acredita que, assim como um computador, o nosso organismo funciona como uma super máquina e, por isso, ele pode ser completamente hackeado para operar de um modo mais eficiente ou desenvolver novas habilidades, por exemplo. Atualmente já existem dispositivos nos mercados como chips, placas magnéticas e uma série de outros mecanismos que podem ser implantados em nossos corpos e que prometem nos transformar, aos poucos, em máquinas perfeitas, versões atualizadas e melhoradas de nós mesmos. Se você acha que fazer transplantes de chips já é um exagero, eu posso te adiantar que existem técnicas científicas de se hackear de maneira saudável e segura. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Descubra agora quais são os 5 truques para você sentir o poder da ciência no seu corpo. Eu sou Antônio Bocco e você é bem-vindo ao Porquê das Coisas. Número 1. Alavancas compatíveis. Não é de hoje que a ciência já descobriu o que são e como funcionam os chamados espasmos musculares. Essa reação que frequentemente acontece no nosso organismo é, na verdade, uma contração involuntária que acontece em um músculo ou em um grupo de músculos. Pesquisadores especializados em anatomia e funcionalidade do organismo humano descobriram que os espasmos surgem nos nossos corpos como um mecanismo de proteção gerado pelo próprio músculo. Então, ao contrário do que muita gente pensa, esse efeito possui sim uma função. Em alguns casos, pode ser bastante útil, pois trabalha em resposta a lesões, inflamações ou até mesmo estiramentos que podem estar ocorrendo em um determinado músculo. Depois de estudar a fundo essa reação involuntária, cientistas conseguiram perceber que é possível hackearmos os nossos corpos em prol de determinada coisa, usando exatamente o mecanismo de alavancas compatíveis que existem nos espasmos. Agora nós vamos te explicar na prática sobre o que é que nós estamos falando. Como você já sabe, praticamente tudo no nosso organismo é interligado. E às vezes, quando você sente dor em uma determinada região, por exemplo, pode se sentir mais aliviado ao estimular uma outra região. E não necessariamente a que está manifestando essa dor. O truque aqui é bastante útil. Você sabe quando está resfriado ou simplesmente passando por uma crise de rinite alérgica e a sua garganta não para de coçar? Pois é bem difícil de se livrar dela. Mas usando o truque de alavanca compatível, isso pode se tornar uma tarefa fácil, provocando propositalmente em seu corpo um espasmo. Acontece que pesquisadores da Universidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos, descobriram que quando estimulamos os nervos que existem nas nossas orelhas, involuntariamente provocamos um espasmo muscular dentro da nossa garganta, que pode ajudar a aliviar a sensação de coceira. Por isso, quando a garganta coçar, é só dar uns puxõezinhos em sua orelha que tudo se resolve. Genial isso aí, não é? Número 2. Pseudoalívio. Como nós dissemos hoje aqui, existem várias formas de hackear a si mesmo. Os praticantes mais assíduos ou fanáticos do biohacking estão dispostos a comprar e implantar em seus próprios corpos aparelhos e mecanismos que prometem lhes conferir habilidades especiais. Mas ainda assim, é possível hackearmos a nós mesmos sem precisar de tanto. Esse truque aqui, por exemplo, vai ser bastante útil para você algum dia. Nós aqui temos certeza. Todos nós já passamos por alguma situação da vida onde a vontade de urinar e a possibilidade de usar o banheiro não eram muito, digamos, compatível. Às vezes isso pode acontecer em uma fila, em um momento importante de uma reunião. Esse tipo de situação é bastante comum. Bom, o truque em questão foi dado pelo Dr. Larry Lipholtz,
que é médico e doutor em urologia e atua na cidade de Houston, nos Estados Unidos. Segundo ele, quando você estiver em uma situação como essa, onde a vontade de urinar é grande, mas a possibilidade de acontecer isso é pequena, o truque é pensar em sexo. Ainda segundo o médico, quando pensamos em sexo, o nosso corpo e mente se mantêm ocupados de maneira proporcional e, por isso, darão uma trégua no desconforto causado pela vontade intensa de ir ao banheiro. Você gostou dessa dica? Número 3. Diminuindo a dor. Ninguém merece sentir dor, não é, gente? Por favor, né? E por mais que exista uma série de analgésicos por aí, nem sempre temos esses medicamentos à nossa disposição ou, em determinadas situações, o uso dessas substâncias simplesmente não é recomendado. Por exemplo, para as mulheres que escolhem se depilar com cera, é inevitável o surgimento da dor, mas ainda assim, ninguém simplesmente se dopa com medicamentos para lidar com isso. Agora a ciência encontrou uma saída, ou melhor, pesquisadores alemães descobriram através de seus estudos e da ciência um truque que funciona como um mecanismo para ajudar a aliviar esse tipo de dor. A técnica em questão é bastante simples, mas não se engane com a despretensão. Ela realmente funciona. Quando você precisar, a partir de hoje, tomar uma injeção, por exemplo, basta tossir durante o processo. Nada exagerado, é claro. Nós não queremos que nenhum enfermeiro erre a mira. Mas tossir levemente já ajuda a diminuir e mascarar a dor causada por traumas leves, como uma injeção, por exemplo. A explicação científica para isso é muito simples. O ato de tossir desencadeia um aumento temporário na nossa pressão torácica. Essa pressão, por sua vez, acaba comprimindo os condutores de dor que existem na espinha dorsal. O que podemos concluir é que tossir ajuda o seu cérebro a receber menos sinais de dor do que ele normalmente receberia. Número 4. Aumentando o sistema imunológico. A funcionalidade do sistema imunológico de alguém é o que irá determinar o quão frágil e suscetível a doenças e infecções essa pessoa pode ser. Por isso mesmo, ninguém quer ficar com o sistema imunológico baixo. Mas cientistas da Universidade de British Columbia descobriram um truque através da ciência que pode dar uma turbinada na sua imunidade e que não vai exigir nada de você para isso. O poder da visão e a relação que as imagens têm com o nosso cérebro é realmente impressionante. Quando vemos uma foto de um prato que achamos muito saboroso, por exemplo, a primeira resposta do nosso organismo é salivar ao se deparar com ela. Já quando vemos alguma imagem sexualmente estimulante, o nosso corpo responde através de estímulos que acontecem nas próprias genitálias. Tudo se trata, portanto, de um jogo de estímulos e respostas, ação e reação. O que esses pesquisadores fizeram, então, foi mostrar a voluntários durante 10 minutos imagens de pessoas doentes em um slideshow. Após passarem esses minutos ali, os níveis de leucócitos no sangue desses voluntários foram medidos. E o resultado? Os glóbulos brancos dessas pessoas haviam começado a produzir interleucina 6, que é exatamente o mesmo tipo de proteína que o nosso corpo produz quando precisa combater queimaduras ou infecções. Louco, né? Para serem ainda mais conclusivos, fizeram os cálculos e descobriram que a imunidade dessas pessoas aumentou uma média de 23% após verem atentamente a imagem de pessoas doentes. Mas o que é isso? Bruxaria? Não, ciência. Evolutivamente falando, o nosso corpo aprendeu que quando você vê uma pessoa com alguma doença contagiosa, o nosso organismo precisa trabalhar muito mais para não se contaminar com aquela mesma doença. No final das contas, usar apenas as fotografias de pessoas que estão assim pode ser um mecanismo simples e seguro para dar um booster na sua imunidade. Simplesmente ciência. Número 5. Superaudição. Se você sofre com uma leve dificuldade de escutar 100% bem, saiba que a ciência já descobriu um mecanismo, ou melhor, um truque que pode te ajudar a ter uma superaudição. E esse truque é o seguinte:
Pesquisadores da Universidade de Medicina da Califórnia descobriram que a sua orelha esquerda e direita funcionam de um modo diferente e, por isso, cada uma delas desempenha melhor determinada função. Quando você estiver em uma rua movimentada, por exemplo, e estiver tentando conversar com alguém, use o seu ouvido direito para ficar direcionado a essa pessoa, porque o ouvido direito é melhor para captar sons de fala, segundo esse estudo. Agora, se a situação é contrária e você está em um lugar intimista tentando identificar qual é o som que toca bem baixinho de fundo, use o ouvido esquerdo em direção de onde vem esse som, pois ele é mais eficaz na hora de captar ruídos e sons de fundo. Mas e aí, você já conhecia alguns desses truques? Já sabia que a ciência poderia te ajudar a desenvolver técnicas e truques para melhorar o potencial do seu corpo? Esse foi o Porquê das Coisas de hoje. E nós voltamos e aguardando você no próximo programa.